Fala, combatentes! Estamos aqui em mais um episódio do Hora do Fogo. Meu nome é João e eu tô aqui com o Vini. Pode se apresentar, Vini, pode falar. Fala, galera, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, Vinícius, e hoje a gente tá com uns convidados excepcionais, pessoal da Wins lá de Salvador. Então, quero que você se apresente, Emanuel, nosso querido Clayton. Boa tarde, combatentes, espectadores. Agradeço a GPM por toda a solidariedade, toda a receptividade. E estarmos aqui realmente foi uma experiência incrível. Eu sou Emanuel Alves, fui integrado à equipe da Wins para poder cuidar da direção comercial e da implantação de mercado, né? Na verdade, da percepção de mercado e a implantação de demandas. E esse é o intuito nosso dentro do projeto da Wins Engenharia. Fala, combatentes, tudo bem? Meu nome é Clayton, eu faço parte da direção de operações da Wins, na parte de gestão contratuais. Estou aqui lisonjeado pela recepção, pelo tratamento, pelos treinamentos, toda a parte de interação, de conhecimento dos equipamentos. É uma visita bastante proveitosa. E espero que a gente possa interagir bem nesse podcast, Maravilha. conversar muito sobre os equipamentos, as peças, sobre a prevenção e principalmente, né, a questão do tratar da vida humana, né? Sim. A prevenção. Exato, exato. Quanto tempo de Wins vocês estão aí nessa jornada? Quanto tempo de... A gente tem 3 anos e meio. Maravilha. A empresa foi fundada em 2022. Hoje a gente está atuando na parte de engenharia, segurança industrial e energia. A gente está nesse hub de 3 soluções. E nosso forte hoje é a parte de segurança industrial, onde a gente está atuando no polo petroquímico, num contrato de proteção respiratória. E atualmente também a gente está com um contrato ativo na parte de obras civis, lá na refinaria, na parte de Pernambuco lá. Maravilha, maravilha. Muito bom. É um processo de expansão que vocês estão? Em que situação vocês estão na jornada da Wins, hoje em dia? Como vocês enxergam hoje, se você pudesse definir? Hoje a gente está num processo de expansão, principalmente na parte comercial. A gente entendeu que essa parte de proteção respiratória, equipamentos de combate a incêndio, faz parte da nossa imagem, que é a vida não tem espaço para margem de erro, né? E essa integração, a gente está visualizando expandir nosso e-commerce, a vendas de equipamentos de combate a incêndio, e estamos aí com essa parceria com vocês, né, para progredir, propagar esses equipamentos e mostrar, né, a importância de a gente ter equipamentos de qualidade, né, e conformidade com as normas. Sim. Porque não é apenas ter o equipamento para cumprir as exigências legais, mas ter equipamento para a gente ter qualidade e conformidade. Sim. O que eu acho interessante é que o que nos levou da Wins Engenharia a vir para essa Masterclass, esse treinamento, essa visita de toda a parte de usinagem, a parte de fábrica da GPM, foi justamente como objetivo, né, nosso nesse processo aí de expansão de mercado e de implantação de demandas novas dentro da realidade que a gente está hoje atuando. A ideia é fazer uma extensão. Para isso, primeiro, a gente está fazendo toda essa extensão de abertura de horizontes também. Maravilha. Então, estar aqui hoje é justamente abrir os horizontes. É conseguir perceber coisas que a gente não percebia. E o que foi legal para mim, o que me impactou muito, foi perceber que a cultura da Wins Engenharia também é a cultura da GPM. Então, a nossa cultura master ali é a preservação de vidas. Tanto que o slogan é a vida não tem margem para erro. É o slogan da Wins Engenharia. Então, assim, a gente sempre preserva a vida como um todo. E a ideia é justamente conseguir ter eficiência, proatividade, mas com preservação de vida. A minha visita aqui na GPM, tanto as instalações de usinagem, como lá o processo todo e a demanda da cadeia de produção da GPM, como também aqui a base administrativa, o que a gente percebe é cultura de organização, de sistematização, de processo de qualidade. Isso nos dá uma segurança muito grande. A relação de fornecedor-cliente acaba saindo dessa experiência muito mais solidificada. Por quê? Porque a gente vem emergindo no seu universo e percebe que realmente a gente tem um fornecedor à altura, que a gente tem confiança, não só de comercializar essas conexões, esse sistema de combate a incêndio, mas a gente tem certeza que há um comprometimento com a vida para produzir esse sistema, há um comprometimento com o processo,
alguém realmente integrado com a responsabilidade de produzir algo de qualidade, não simplesmente porque precisa cumprir as obrigações legais e as normas regulatórias, mas porque tem consciência e tem cultura de organização. Eu acho que isso é fundamental. A gente sempre preza por isso. Tudo que a gente faça com cultura organizacional. Por essa razão, a gente está nessa fase de desenvolvimento, de capacidade de expansão, de percepção de mercado, fazendo toda uma análise muito fria, muito pensada, de uma forma muito sistematizada, a fim de a gente conseguir implantar processos reais e processos estabilizados. Não, tá certo. Toda essa visão que vocês têm, tanto de mercado, quanto a responsabilidade que vocês carregam por não só instalar, não só fornecer a peça de boa qualidade, mas sim entregar um nome. Porque quando você tá à frente de um projeto, quando você toma a responsabilidade de que realmente aquele estabelecimento, ou aquele galpão, ou aquela indústria que seja, por trás o nome de vocês estão em jogo. Então vocês terem essa responsabilidade de realmente, além de saber o que estão fazendo, além de cumprir com todas as normas e parâmetros que precisam, saber que caso Deus livre e guarde, mas caso aconteça alguma coisa, o pessoal vai estar respaldado e vocês sabem que também entregaram um trabalho digno para, ter orgulho de fato do que vocês estão fazendo e não só, entre aspas, tirei da frente e agora vamos pro próximo. A propósito, nesse segmento, né? Uhum. Não só apenas fazer, mas Sim. o que sua fala aí externa bem, a propósito, no que a gente está fazendo. Sim. Não apenas a questão do financeiro, né? Mas há um propósito que é realmente proteger vidas, orientar pessoas, tanto na parte residencial, sobre a questão da cultura de combate a incêndio, que não é só a parte industrial, que ela também tem que ter esse conhecimento caso haja uma emergência Claro. no lar dela, no condomínio dela. Claro. Então a gente foca também nessa cultura de educar, né, de passar esse conhecimento para as pessoas, né? Seja um idoso colocando uma cadeira em cima do sofá, a gente também preza em passar informativos sobre isso, não só na parte industrial, mas na parte do dia a dia, no cotidiano. Claro. Há muitas referências de condutas inseguras que a população toma e que não é abordado pela maioria das empresas que só focam na parte industrial, mas existem diversas condutas que precisam ser abordadas. Um idoso sozinho em casa, uma pessoa passa na rua, vê um bueiro aberto, não tira uma foto ou não liga para o número para poder orientar, porque outra pessoa pode passar desapercebida e cair nesse bueiro. Sim. Um buraco que o órgão abre no meio da rua e deixa lá aberto. Sim. Certo? Uma falta de sinalização, uma empresa que está trabalhando lá e sem a tela de proteção e cai algum resíduo e machuca alguém que está passando na calçada. Então, são medidas de prevenção que a gente se atenta e a gente quer compartilhar com o mundo, com todos que passam por isso, porque são coisas de rotina e às vezes não é conversado, não é abordado, não é orientado. A grande parte das vezes não é lembrado. Não é lembrado. Na verdade, eu costumo dizer assim, que a vida, ela na verdade acontece fora do diagrama. Sim. A gente pode conseguir realmente conviver com normas, com regulações, mas o que se vê na área de combate a incêndio é que o sistema de incêndio às vezes existe em um prédio, em uma indústria, mas para cumprir a regra dos órgãos regulatórios. Sim. Então a regra precisa ser cumprida, então por isso eu instalo um sistema. Mas não necessariamente com a intenção de preservar vidas. Sim. E ter a cultura de preservar a vida, porque o sistema de combate a incêndio foi criado, na verdade, para deixar o ambiente propício a combater o incêndio de ele não ficar grande. Ele não foi criado para ser implantado um sistema de combate a incêndio para combater o grande incêndio. Ele, pelo contrário, foi criado para que o incêndio não fique grande. Então, essa cultura falta. A gente vive, na verdade, eu costumo brincar e dizer que a gente vive um processo que é paradigmático e paradoxal. O paradigma é um hábito, um costume difícil de ser quebrado. Sim. E nesse país a gente tem o hábito de sempre conviver com uma máxima que se predomina. Então é paradigmático porque é um hábito, um costume difícil de ser quebrado. As pessoas não se importam com a cultura da prevenção. E é paradoxal porque contraria a lógica e o senso comum. Então paradigma é um hábito, um costume difícil de ser quebrado. E o paradoxo é uma verdade que contraria a lógica e o senso comum. A lógica e o senso comum é que todo mundo quer preservar a vida de todo mundo. É que você quer preservar a vida da sua família.
do seu pai, da sua mãe. E porque você mora em um prédio, não se preocupa em entender o sistema de combate a incêndio do seu prédio, do seu condomínio, da sua casa, do local onde você trabalha, do shopping onde você visita. Não há cultura de prevenção, não há cultura de se preocupar em prevenir, há cultura de tentar reverter o estrago. A gente conversava sobre alguns pontos hoje e percebe que realmente a situação é muito mais grave Sim. do que o que a gente imagina. Uhum. E na maior parte do caso é porque a gente precisa de uma metanoia. Precisa que aconteça uma mudança de mente para acontecer uma mudança de atitude. Primeiro tem que mudar a mentalidade para mudar a cultura. Sim. Infelizmente, hoje, falando de mercado de Brasil, as pessoas só começam a tomar atitudes depois que acontece uma catástrofe. Sim. Infelizmente. Não, Corretiva, né? exato. Não é uma coisa que, tipo assim, de fato seja pra prever alguma coisa de acontecer. Não, depois que aconteceu, eu falo, putz, beleza, o que a gente tem que fazer agora pra não acontecer de novo? E não, tipo, pô, eu tô aqui, tô entregando um projeto, o que eu preciso fazer, quais as medidas que eu preciso tomar pra que não aconteça alguma coisa. Não só ter uma equipe especializada, não só ter o melhor material do mercado, o melhor fornecedor, mas qual é a mensagem que eu tenho que passar para as pessoas que ali vão habitar, para que realmente, caso aconteça alguma coisa, para não se espalhar e não só para combater o fogo já real, mas para ele não se, além de não começar, ele não se proliferar, né? Então essa parte é muito importante, sim, com certeza. E quando eu percebo o comprometimento da GPM nesse item em si, sabe, em todo o processo de produção, de cada conexão, de cada item desse sistema de combate a incêndio, a gente percebe que realmente o comprometimento não é aumentar a margem de lucro, Uhum, é aumentar a margem de segurança. exato. Então, assim, vai na contramão do mercado. A gente tem hoje empresas vendendo equipamento que eles vão apresentar defeito, que eles vão colocar a vida em risco. Uhum, Aí, na contramão disso, eu vejo a GPM se preocupando em não aumentar a margem de lucro, mas aumentar a margem de proteção. Ou seja, o equipamento ser um equipamento robusto, porque as pessoas pensam que equipamento de combate a incêndio, que sistema de combate a incêndio bom, caro, é um artigo de luxo, é para quem pode, não é para quem pode, é para quem valoriza a vida. exato. Uhum. Comprar as coisas boas, ela vai ter um valor agregado em Claro, detrimento de coisas que não funcionam tão bem. sim, Mas as coisas que não funcionam tão bem estão colocando sua vida em risco. exato. É verdade. Então a gente gasta com tudo. Mas quando é para preservar a vida, a gente quer economizar. O sistema de combate a incêndio foi criado para poder preservar a vida. Sim, E a gente só sabe o valor dele quando a gente precisa usá-lo. só. É aquela diferença do preço e do valor, Sim. né? Porque mesmo que o preço, entre aspas, para algumas pessoas pode ser um pouco mais caro, mas o valor agregado à segurança que ele te passa é muito maior do que uma economia de orçamento, né? E eu vou dizer mais. Em relação ao sistema de combate a incêndio, né, a gente tem os seguros de vida. Sim, A gente tem seguros de acidente, mas é um seguro de vida, uma espécie de seguro de vida, se a gente for olhar no paralelo. Porque é uma garantia que você não vai destruir o teu patrimônio. Imagina só, observe, você tem um patrimônio, você constrói, talvez você que tem ali digamos, estabelecimento privado, que construa uma galeria, mas não se preocupa em cumprir as normas para preservar as vidas, porque automaticamente, ao preservar as vidas, você está preservando também seu patrimônio. Seu patrimônio pode ir à ruína, você perder tudo que você construiu, porque você não tem um sistema de combate a incêndio eficaz. Então, é uma economia que não vale a pena. É a mesma coisa assim, dispor a você ter um determinado tipo, uma comparação aqui que eu acho que se faz valer, você tem um determinado tipo de veículo que é muito visado em ser roubado, você não colocar o seguro do carro. sim, O risco é muito alto para corrê-lo, exato. entendeu? Exatamente. Você tem um patrimônio privado que é significativo para você, que te custou muito construir, mas você não tem um sistema de combate a incêndio eficaz, porque você quer economizar. Porque a preocupação não está em vidas. A preocupação não está em salvar vidas. Ou ver se aquela criança vai voltar para casa ou aquele pai de família vai voltar Sim. para casa. A preocupação está em quanto eu posso economizar se eu fizer o errado. Se eu não seguir a norma, se eu não seguir o procedimento. Quanto é que eu posso? Eu vou economizar isso aqui. Só que aí, quando você pensa assim, não é só sobre patrimônio físico, sobre estrutura, sobre alvenaria que a gente está falando. Uhum.
é sobre realmente proteger vidas. É um pai de família que você, por sua negligência, deixou de cumprir a norma e o procedimento, e esse pai de família não vai voltar mais para casa. É aquela mãe que tem um filho esperando ela em casa, e ela também não vai mais retornar para casa. Então não é sobre alvenaria ou patrimônio, é sobre preservar vidas. E preservar vidas está acima de qualquer valor financeiro. Então, caso aconteceu com você e você ainda conseguiu se salvar, tome isso para sua vida, para que a preservação da vida ela venha em primeiro lugar. E eu penso assim, Cleito e Vinícius e João, além de preservar vidas, você vai preservar também patrimônio. Claro. Sim. E olha lá, eu vou usar uma máxima aqui que é bem interessante, até que a gente vai bugar um pouquinho a cabeça. Neste ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel, na verdade, em 1994, né? Por causa de uma solução que ele trouxe para as teorias de jogos de soma zero. Jogos são situações potencialmente conflitantes em busca de resultado. Uhum. Todo mundo está buscando um resultado individual, né? O problema é que nem todo mundo se apercebe que o resultado individual altera o coletivo. Sim. Então, toda vez que eu busco o resultado individual, eu estou alterando o coletivo. Jogo de soma zero justamente por isso, porque quando um ganha, outro perde. Sim. Por isso, jogo de soma zero. Então, assim, ele deu uma solução para isso, conseguiu ganhar um prêmio Nobel, entendendo que há possibilidade de todo mundo fazer os seus papéis sem que essa máxima seja a realidade. De um tentar tirar vantagem em detrimento de outro perder algo. Uhum. Então, o que eu quero aplicar com isso é que quando eu começo a me conscientizar de que eu preciso não somente seguir as normas, de ter um sistema de combate a incêndio, mas tenho um sistema de combate a incêndio porque eu tenho a cultura e a consciência que eu preciso preservar a vida, automaticamente eu preservo vidas. E quando essas vidas não são preservadas, se você olhar agora aqui em uma proporção maior, você vai ver que você pode alterar o PIB de um país. Uhum. E eu vou dizer por quê. Imagine só um pai de família que morre em incêndio, ou morre uma família, ou morre várias pessoas em incêndio. Várias famílias foram dilaceradas, ou seja, várias famílias foram destruídas. Essas famílias podem não mais conseguir empreender os seus negócios, seguir carreira. Pessoas foram ceifadas antes de construírem coisas significativas. Imagine na conjectura aqui de probabilidade, se alguém que fosse construir alguma coisa significativa, mas foi ceifado antes por um incêndio negligente. Problemas emocionais também. Entendeu? Problemas emocionais que vão criar distúrbio. Crianças que vão crescer sem o pai e vão virar marginais, que vão destruir outras famílias. O efeito borboleta disso aqui, meu irmão, é incalculável. E isso altera o rumo de um país. Sim. E isso reflete diretamente no PIB. Então, se eu pensasse que cada gesto bom, que cada atitude que eu faço, que cada consciência, que o comprometimento não é apenas em faturar, em crescer, em se desenvolver, em ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas ter uma vida, um estilo de vida que possa proporcionar sementes que beneficiem os outros. Uhum. E que eu possa ter essa cultura de preservação da vida. Eu acho que quando se fala de sistema de combate a incêndio, a gente está falando necessariamente disso, de preservar vidas, sabe? E preservar vidas também gera também retorno financeiro, Sim. gera também preservação de patrimônio. Uhum. E a gente consegue realmente ter um rumo de uma nação podendo ser alterada só por causa de uma cultura. Dentro desse aspecto de responsabilidade social que vocês levam, levando em consideração marcas, fabricantes, engenheiros, projetistas, todo o mercado de prevenção e combate a incêndio, qual é a visão para vocês de um futuro? É uma visão mais pessimista? Vocês acham que é uma visão mais positiva? Como que vocês acham? Como que vocês, como Wins Engenharia, como vocês estão trabalhando para modificar esse futuro? Eu, às vezes, acho que a gente, cada vez mais que apercebe-se em relação à situação atual, sente-se como aquela andorinha ali combatendo o incêndio sozinho. Uhum. E, assim, talvez a metáfora melhor seria que o que a gente faz não é suficiente para o que precisa ser feito. Sim. Essa seria a melhor palavra. Porque, assim, na verdade, tem que ter um processo de conscientização em massa. Eu tentava entender o porquê disso. Por que não há uma cultura de prevenção? Por que as pessoas, no normal, convivem em um ambiente social e não estão preocupadas com o sistema de combate a incêndio? Por que elas não estão preocupadas com o sistema que preserva vidas? E eu me fazendo essas perguntas, eu tentei encontrar a razão disso. Se a gente tentar entender a razão disso, é só cultural.
É o hábito cultural, é o costume cultural. No Brasil, talvez por ser um país tropical, não há cultura de se preparar para o caos. Sim. Então, se a gente vive sempre achando que está tudo certo e tudo vai dar certo. É normal, se você tiver a experiência de contemplar alguém comprando um equipamento, tipo um iPhone ou um notebook, ele não compra a garantia. Mas ele não compra a garantia porque ele sempre pensa que não vai quebrar, que não vai dar defeito. Então, o brasileiro por si só, por talvez viver em um país tropical e não estar exposto a essa variação de estações e sentir realmente frio ou sentir o calor, como alguns países como o Canadá, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, lá eles têm mais a cultura da prevenção, porque eles sabem que vai vir um tempo de calamidade, que vai vir um tempo de dificuldade, que vai vir um frio intenso, que vai vir um calor intenso. Então eles já estão mais na cultura deles se preparar para o colapso, se preparar talvez para quem está ali na Flórida, né? Para vir a temporada dos furacões. Exato. Então ele sabe que uma coisa é certa, esse período bom vai passar e a dificuldade e as intempéries da vida e as lutas vão vir proveniente de uma estação que eu vou entrar. No Brasil não, a gente tem um ano todo tropical, sabe? A gente tem todo o período do ano produtivo. Uhum. Então a gente não tem o hábito de se preparar para a tragédia. Sim. A gente sempre está achando que tudo vai dar certo. E quando dá errado, não tem gente qualificada para operar o sistema, porque não é cultura. O outro erro é implantar um sistema de combate a incêndio e não treinar, ou treinar só para seguir as normas, mas não um treinamento eficiente que possa ser colocado em prática. Ou seja, não tem gente capacitada para poder manusear o sistema de combate a incêndio. E o sistema fica ineficaz. Sim. Porque se eu não sei operar o sistema, não tem um sentido de tê-lo. Uhum. Mas é isso mesmo. Isso é preocupante. Exato. Então, assim, o que é que a gente está fazendo? Você perguntou. A gente está tentando fazer com o pouco que a gente faz entre os nossos colaboradores, nos contratos que a gente está inserido, trazer essa cultura de preservação à vida. Porque não existe margem para o erro que comprometa a vida. Sim. Porque a vida acontece fora do diagrama. Então, toda a operação da indústria, toda a produção de crescimento e expansão de empresas, de projetos, precisa acontecer? Precisa. Mas que um elemento aqui fundamental, insubstituível, para que isso aconteça? Vidas. Uhum. Tudo isso tem que se harmonizar com vidas. E não simplesmente só crescimento por crescimento, desenvolvimento por desenvolvimento. É a questão do propósito. Sim. Né? Tem que ter um propósito, tem que saber onde quer chegar. Não é só fazer por fazer porque é bonito, entre aspas. Ou é o que o mercado, com a sua sensação de é o que o mercado está precisando. Não, de fato é você viver isso que você passa. É você ter mesmo essa filosofia de que o primordial é defender vidas, é preservar vidas. E não só ganhar dinheiro ou construir uma empresa sólida só em cima de um nome. De fato, ter uma filosofia, e é muito isso que a GPM está tentando propagar. Quando você fala que as filosofias bateram muito, quando a gente passa para nesse sentido, porque é muito real. Quantas vezes a gente foi dar algum tipo de palestra, até mesmo nem para divulgar a marca, só realmente passar isso para frente. Quantas vezes a gente já foi dar algum tipo de palestra, fazer algum tipo de masterclass em um outro local, uma escola, enfim. Muitas das vezes a gente nem vai ter esse retorno, tanto financeiro quanto até de indicação imediatamente, mas só de a gente implantar a cultura na cabeça das pessoas que estão iniciando ali na vida de prevenção e combate a incêndio, sendo um bombeiro mirim, uma pessoa que vai iniciar ali na escola de bombeiro civil para posteriormente entrar numa corporação de bombeiro militar, já começar com essa coisa na cabeça, estando realmente de fato preocupado com a preservação, com se o local que a família dela vai estar, tá tudo correto, tá tudo certo, não só estando com a melhor marca, independente se for hidráulica, elétrica, independente, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo em dia, porque senão não faz muito sentido o trabalho que a gente tem em cima dessa propagação de informação.
né? É a cultura de base, né, Vini? A cultura de base. Sempre que um fluxo ele começa a se destabilizar, você volta para a base, você retorna lá atrás. Exato. Agora que a gente vê, teve incêndio no Shopping 25, Sim. teve o Ninho do Urubu. Sim. A gente começa a ver essas edificações não seguras sofrendo com incêndio, as catástrofes acontecendo, é hora de voltar para a base. Exato. É hora da gente incentivar a cultura da prevenção e tudo mais. E deixando a deixa, né? Deixando a deixa. Ai, complementando esse fato que o Vinícius falou aqui, o que me preocupa muito também é a negligência dos moradores e das pessoas ao verem o erro. Por exemplo, quero deixar assim uma mensagem aqui para você que é morador de condomínio. Se você passou lá e viu o seu AVCB, você viu o extintor vencido, não negligencie, não. Verdade. Não passe direto, não. Fala assim, não é comigo, isso é problema do síndico. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Você não deve fazer isso, porque isso é problema seu também. Claro. Porque se acontecer alguma coisa, se a carga do extintor não estiver funcionando e acontecer um incêndio, você também mora nesse condomínio. Então, pessoal, vamos ter mais consciência em relação a isso. Verdade. Veja lá algo que está vencido, avise. Se você vê que o extintor também está vencido, o alvará, comunique, porque isso é importante. Isso preserva vidas, não só a sua, mas do coletivo, né? Tem até uma teoria que você fala muito, né, sobre do coletivo, né? Que você citou agora Sim. O resultado individual altera o coletivo. Isso. Exato. Então, essa forma de você atuar, você está alterando o coletivo. Só que se trata de vidas, né? Exato, não só de Porque número. a vida não cabe fora do diagrama. A vida, na verdade, existe fora do diagrama. Sim. Não cabe apenas dentro do diagrama. A Uhum. programação é necessária. Mas um ponto importante que eu gostaria de salientar aqui, que também foi algo que me impactou muito, algo, na verdade, que me deixa tranquilo, né? Confortável. Sim. Talvez em outros estados, em outros locais, alguém esteja buscando realmente um fornecedor de conexões e de sistema de combate a incêndio. E se alguém me pergunta assim, por que você gostou da ideia, né, de conseguir continuar se aprofundando nessa conexão com a GPM? A Wins Engenharia já tem a GPM como o seu fornecedor. Todavia, porque a gente veio para cá e o coração ficou mais ainda apaziguado, tranquilo, a gente percebeu que realmente a GPM vive uma cultura de sistema de rede. Então, assim, o ecossistema de rede, o que a gente chama de respeitar a cadeia de mercado, é algo fundamental, é algo realmente, sabe, tradicional, mas fundamental. Claro. Eu observei por uns anos para cá uma cultura de tentar as indústrias, sabe, mudar o esquema do mercado e a indústria tentar levar o seu produto direto para o consumidor final. Eu sempre disse que isso é um tiro no pé, Sim. sabe, é um tiro de bazuca no pé. Eles estão implodindo o mercado, estão destruindo o mercado. Porque quer Fica colocar o tudo produto canibalizado, né? direto. Tá canibalizando mesmo. Quer colocar o produto direto no consumidor final, sem respeitar a cadeia de mercado. Aquilo que a gente chama de ecossistema de rede. Então, esse ecossistema de rede precisa existir. Precisa existir uma indústria, precisa existir um distribuidor, precisa existir os representantes, precisa existir o instalador, Uhum. precisa existir o consumidor final. Se existe essa cadeia de mercado, existe preservação de mercado. Isso aí. Existe uma maior capacidade de monitorar o mercado, sabe? Uhum. Existe melhor eficiência do sistema de combate a incêndio. E aí, em detrimento, né, de outras empresas, a GPM continua com todos os desafios, mantendo o ecossistema de rede. Eu Sim. sei que é tentador, tecnologia, capacidade de vender através da internet, você se manter fechado, respeitando o seu distribuidor, que veste a camisa, que abraça a causa, que divulga a sua marca, que defende seu nome, Uhum. sabe? A gente passou por isso na pele, já se sentiu injustiçado também. De levantar bandeiras, de fazer nome, de ajudar a marca a se solidificar no mercado, e depois a marca simplesmente te ignorar e literalmente vender direto para o seu consumidor final. Sim. Tiro no pé. Entendeu? Então, assim, perceber que a GPM preserva o ecossistema de rede nos dá paz. Porque a gente pode vestir a camisa, a gente pode levantar a bandeira, Sim. a gente pode falar do nome da GPM onde a gente vai. Porque sabe que o nosso mercado não vai ser invadido pela indústria de forma totalmente desproporcional. Como um distribuidor vai poder concorrer com um fornecedor? Não dá, não tem como.
Me diga. Se o fornecedor, que é a indústria, querer destruir o mercado, ele vende direto para o consumidor final e vai ter o melhor preço. Mas ele não vai ter todo o ecossistema trabalhando a seu favor. Exato. Aí Então, volta assim, numa coisa que a gente conversou fora do ar, que é a recorrência. Claro que a gente, com pensamento de indústria, a gente pensa muito na recorrência. Mas assim, realmente não faz sentido eu entrar em contato com o consumidor final. Primeiro porque eles já estão acostumados com um tipo diferente, tanto de atendimento quanto até mesmo de fornecimento. sim. Muitas das vezes um consumidor final ele não tem a capacidade de aguardar um prazo de fabricação. Muitas das vezes ele não tem a capacidade de aguardar até mesmo uma viagem. Mesmo que eu tenha a peça, uma Sim. viagem às vezes demora muito, atrasa uma entrega de Sim. projeto e tudo mais. Então, tendo realmente esses distribuidores, tendo realmente as revendas que a gente sabe que a gente pode confiar de que, pô, o pessoal da Wins, você está em Salvador, o pessoal da Wins vai conseguir te dar toda a assistência. Claro que a parte técnica, se for preciso, a gente também consegue ajudar, mas toda a tratativa, todo o encaminhar de compra e venda é com distribuição, com as revendas. Então, pra gente é muito melhor e muito mais confortável também. É Sim, muito sim. mais vantajoso, né? Você manter essa comunidade e Sim. você mantém ativo as questões de comunidade da prevenção, a comunidade, a cultura da qualidade. Sim. Sim. A gente mantém sempre aliado com nossos parceiros. Por isso que é importante ter essa conexão, tudo perfeitamente alinhado. Mas é isso mesmo. E o comprometimento da GPM com toda a construção desse ecossistema é o que faz a diferença. Uhum. Né? O mesmo comprometimento que tem com a produção de cada equipamento. Então a gente pôde visitar as instalações lá de usinagem e todos os processos e percebeu que realmente a intenção sempre é fazer com que haja uma sistematização dos processos para trazer o primor da obra. Eu até brinco, sempre digo. É uma frase que eu uso muito, a sistematização dos processos é o que traz o primor da obra. A sistematização em tudo, meu amigo. Sim, claro. As pessoas são imediatistas, elas querem tudo de forma imediata, mas elas não se apercebem que tudo há sistematização. Então, se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa significativa na vida, tudo você vai precisar primeiro identificar o que você está fazendo, fazer o levantamento das informações, sistematizar os processos, depois validar os processos, testando ele, para depois você pensar em escalonar o processo e você terá o primor da obra. Isso aí. Se você for observar, o dia tem 24 horas, meu irmão. Uhum. O ano tem 365 dias, você passou 9 meses na barriga, tudo é um sistema, tudo tem processos, Tudo é um tem processo. etapas a serem cumpridas. E por que a gente quer tudo de forma imediata? Então, assim, esse imediatismo acaba, de certa forma, prejudicando o processo e até empatando que a gente tem algo significativo. Uhum. Então, a cultura desse ecossistema exige também a sistematização dos processos. E confesso que vim à GPM e testificar que há realmente essa cultura de sistematização, de organização, de estruturação, de validação de processos, Claro. faz com que a gente fique, sabe, em paz. Não é uma coisa feita de forma aleatória, Sim. é uma coisa feita para dar certo. E o que é feito para dar certo foi desenvolvido técnica, processos validados, testados, apurados, para depois só replicar. Só tem trabalho uma vez, meu irmão, construir a engrenagem. A engrenagem está feita, é só manter a roda rodando. É, pô. Ponto. Exato. Uhum. Perfeito. É quase impossível você trabalhar nesse meio de salvar vidas e você ignorar a responsabilidade social, né? Você Sim. vê, a GPM ela tem a certificação ISO de controle de resíduos, Sim. porque seria meio hipocrisia a gente pregar tanto prevenção de vidas, Sim. salvar vidas e tá poluindo o planeta de qualquer jeito, né? Sim, Liberando resíduos aí na atmosfera, que é justamente o lugar que a gente vive, né? sim, Seria muita hipocrisia. Então, cada passo que a pessoa que trabalha nesse mercado toma, sempre vem com responsabilidade social, né? Pelo Vocês menos falaram deveria aí... ser, né? Deveria ser, correto. Você se refere ao ISO 1401 de gestão ambiental, né? Exatamente. Raríssimo, que só a GPM tem. Essa é a única empresa de fabricação de itens de combate a incêndio, claro, falando da linha hidráulica, que tem isso daí no mercado. Porque é muito da responsabilidade. Claro que, além de toda essa temática que o João trouxe, claro também que tem a parte de validação na parte fabril. Então, isso também nos ajuda a nos obrigar a ser correto. Porque, como você falou, às vezes a tentação bate na porta. Sim. Você
fica tentado não só na parte de vendas, mas também para agilizar um processo que às vezes não tem essa necessidade. Sim. Então a gente manter essas ISOs que a gente tem ativa ajuda também a manter a excelência que o mercado já está acostumado, que é o padrão GPM. Então Sim. isso com certeza impulsiona a gente sempre manter esse padrão. Excelente. E vem uma empresa brasileira que conseguiu se instalar em território nacional e também na América Latina, é também um motivo de orgulho para nós brasileiros. Com Saber certeza. que realmente tem algo consolidado, de excelência, e que está se expandindo em um mercado não só nacional, mas também no mercado internacional. Sim. Conseguir se estabelecer num país onde tem a maior carga tributária do mundo, Sim. tem que estar difícil. parabéns. É muito tempo. Difícil. E essa visão é impressionante porque é a cadeia de fabricação, né? Que é pior ainda, os impostos. Sim. Então, conseguir se estabelecer, manter esse padrão de qualidade, adquirir as certificações, né? Manter os processos, manter toda a cadeia de produção adequada às normas. Isso é algo realmente de parabenizar, né? Então, realmente, estou bem feliz em estar aqui, conhecendo todo esse processo, essa interação, esse contato direto com a fabricação, contato Sim. direto com os setores, a recepção dos setores. Então, também a alegria de ver o pessoal estar trabalhando aqui, né, a consolidação dos processos. Isso é de dar alegria, né? Porque a gente está vendo que a gente está indo pelo caminho certo. Sim. E também é uma referência para a gente, né? Então a gente está com uma empresa que realmente é referência nesse sentido. Eu não sei se você ia trazer esse ponto mais pro final, mas eu acho que é uma boa parte para puxar esse gancho. Sei que vocês dois têm uma experiência no chão de fábrica também, né? Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês esperavam quando, né, vieram para a GPM e falaram, não, a gente vai te mostrar todo o nosso processo, além do Masterclass, que é o treinamento, mas mostrar o nosso processo fabril. Queria ouvir de vocês a expectativa que vocês tiveram e se a gente conseguiu suprir e o que tem de diferente que vocês acharam que não teria, por exemplo. Para mim, até uma frase clichê, mas eu não esperava menos de vocês. 21 anos de jornada, né, e a história e a tradição que vocês têm, eu esperava que sim. Eu ia encontrar algo que eu ia ficar satisfeito. Sim. Mas mais do que ficar satisfeito, a gente veio e acabou certificando-se de algumas coisas que pra gente é fundamental. Uhum. Sabe? A filosofia, a cultura, eu acho que o propósito. Eu não sei dizer, assim, talvez de uma forma mais contundente, mas a vida não é só um processo de ganhas e percas, não é só um processo de vitórias e fracassos. As coisas têm que ser feitas com sentido, Sim. com propósito. A percepção que é que tem um propósito. Tem gente apaixonada pela ideia de combate a incêndio. Tem gente apaixonada pela ideia da cultura de prevenção. Uhum. Então, assim, quando a gente chega em alguns processos, a gente percebe que é dinheiro por dinheiro. É um comércio, sabe? Que quem está ali fazendo o que está fazendo para ter lucro. Sim. Não tem nada de errado nisso, é para fazer para ter lucro. Uhum. Mas a vida faz mais sentido quando eu faço para ter lucro, mas com propósito. Ou seja, quando aquilo significa alguma coisa para mim. Eu chamo isso de sacerdócio universal de todos os santos. Quem escreveu isso foi Martinho Lutero, Uhum. em um livro, em 1520, Confissões para o Povo Alemão. Ele fala sobre que o que o agricultor faz no campo é tão importante quanto o que o sacerdote faz orando no templo. Sim. Porque tudo que você faz é um instrumento para glorificar a Deus. Que comais ou que bebais ou que faças qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Até que faça conexões ao sistema de combate a incêndio. Sim. Quando o que eu faço vira um sacerdócio, eu tenho um propósito. Sim. Entende? Então, assim, há propósito no que eu faço. Não é dinheiro por dinheiro, não é comércio por comércio. O propósito está além do retorno financeiro. Claro. Eu sempre brinco e digo, dinheiro é consequência. É consequência, com certeza. Como é que se ganha dinheiro? Resolvendo problemas. Como é que ganha mais dinheiro? Resolvendo mais ainda. Como é que ganha dinheiro dormindo? Criando ecossistemas que resolvem problemas sozinhos. Sim. Mas querendo ou não, o retorno monetário é só uma consequência de toda a cadeia de processos que você criou. Então, eu também acho muito importante não ser
o principal, ser uma consequência do seu propósito, né? Então é muito, muito legal ter essa visão também. Perfeitamente alinhado com a GPM, né? Exato, exatamente. Você percebe, vocês amam o que fazem, entendeu? Tá comprometido realmente com isso. E você, Cleiton? O que você esperava e o que você viu? Na verdade, eu esperava algo organizado, né? Sim. Mas superou minhas expectativas, no sentido de Então toda acho que eu essa... sou um pouco mais exigente. Né? Eu não esperava menos. Porque quando a gente visita outras empresas, outros cenários, não há essa preocupação da estrutura, né? Vocês têm toda uma estrutura de showroom, você tem uma sala de treinamentos, você tem um espaço para os colaboradores, se preocupou com os colaboradores. Vocês têm uma sala de podcast para realmente ter esse momento aqui de descontração, de conhecimento, né, de aproximação. Tem toda a estrutura do TI, estrutura do comercial, exterior. Então, mostra uma organização, um planejamento eficaz. Sim. Que poucas empresas têm hoje. E há essa preocupação de planejamento. Então, me surpreendeu muito. A estética também, que é importante, né? O significado da marca, o propósito. Então, basicamente isso aí. Não, mas é legal. É legal saber dessas coisas, porque Muito bom. Eu a não gente sei sabe. E você tem que ir em Salvador comer uma muqueca de camarão. Não, pelo amor de Deus, não me chama não, que eu já vou direto com vocês, rapaz, pelo amor Não de é? Deus. E pegando nisso que o Cleiton falou, né, do que ele percebeu das instalações, sabia que vocês têm uma cultura do growth, né? O growth é uma cultura de organização. Sim, E vocês têm a cultura do growth, né? E essa é uma cultura implantada no marketing, mas também é algo estrutural para as Sim. empresas. Então, assim, essa cultura de organização é o que é fundamental, é viver organizado. uhum, E aí você consegue, justamente por estar organizado, otimizar os processos. claro. Isso E aí. ganhar o quê? Tempo. Qual é o ativo mais precioso? Tempo. Tempo. É a única coisa que você não tem Como voltar. atrás nem como restituí-lo. Tempo. Tempo é o ativo mais precioso, não é dinheiro. Sim, Então, assim, quando eu estou com os processos validados e testados, sistematizados, eu economizo tempo. sim, Quando eu tenho cultura de organização, eu economizo tempo, sabe? E eu tenho mais eficiência e eficácia. Porque a eficiência e a eficácia é o que vai garantir um produto ou um serviço de qualidade. E na área de combate a incêndio, a gente tem que lembrar sempre que produto e serviço de qualidade é prevenção de vida. sim. Preservação de vida, desculpe. É você conseguir preservar vidas. É você prevenir justamente o colapso ou o caos. Uhum, É isso exatamente. mesmo. São as 3 culturas que a gente aplica aqui. A cultura organizacional, a cultura da qualidade e a cultura colaborativa. Sim. Quando você fala de prevenção e combate a incêndio, eu não posso abrir mão dos meus parceiros. É o que traz a gente aqui, é porque a gente está aqui nesse podcast. Exato. Sim. Você precisa de parceiros, você precisa criar essa comunidade para poder divulgar essa questão, essa cultura de prevenção, essa cultura de salvar vidas, né? E observe Exatamente. que tudo é um ecossistema que acaba girando em torno de si. Porque o fato de fomentar essa cultura de organização acaba fazendo com que haja uma expansão de mercado. Você vê que pensar no coletivo acaba interferindo no individual? Claro. Sim. Quanto mais Os informação jogos você joga, cooperativos, mais refinado fica, né, a procura. né, chama de jogos cooperativos. É que quando eu coopero para o processo, eu acabo me beneficiando do processo. Sim. Mas não é a nossa cultura. Eu vou citar até um exemplo do que aconteceu com um amigo meu que estava em Amsterdã. E ele foi pegar o metrô. E aí ele tinha uma fila enorme para pegar o metrô. E ele estava nessa fila com um amigo dele, europeu. E ele viu lá um guichê dizendo assim, ó, você não tem dinheiro, passe aqui. Ou seja, ali era um local que era para você passar de graça, se você não tivesse capacidade Condições, né? de comprar o ticket. Ele olhou pro amigo, viu que estava escrito e falou, ué, por que a gente não passa por ali? De graça. O amigo olhou para ele espantado e disse, por que eu faria isso? Se eu tenho dinheiro para comprar o ticket. E na hora assim a ficha dele caiu. Ele disse, cara, a gente tá tão no hábito do Brasil de toda hora que eu contar a vantagem, tentar Conseguir usufruir alguma coisa. dela, que na hora caiu assim a real pra ele e falou assim, caramba, velho. Olha o nível da minha moralidade. Sem querer, eu queria me beneficiar de uma coisa Que eu tenho Que não é condições de moral. pagar. que não é moral. Sim. Você entende que o problema
é cultural. Sim. Se a gente tem consciência, cara, a gente consegue ter justamente uma atitude que possa preservar e que possa manter os processos dentro desse grande elaborado sistema interpessoal de relação. Uhum. Falha cultural leva a falha técnica, então. Sim, sim, porque observa, vamos lá. O exemplo dele. Se todo mundo ali em Amsterdã tivesse a cultura de passar de graça, Não haveria. a companhia que administra as linhas ali não ia ter recurso suficiente para mantê-la. E automaticamente ia fechar a A possibilidade torneira. de alguém entrar de graça. E não teria bilhete de graça Para quem viagem realmente de graça para quem precisa. realmente precisa. Exato. Para quem foi roubado, para quem perdeu dinheiro, para quem Isso. aconteceu alguma coisa. E é o que acontece hoje, O né? resultado individual Altera alterou o o coletivo. coletivo. É, pô. Trabalhei numa empresa que tinha uma frota de determinado tipo de carro Uhum. e alguns gestores tinham autonomia, né? Liberado pela diretoria, de se deslocar com o carro aos finais de semana sem abusar dentro do senso ético e moral. Claro. E era liberado. E eu ia para longe, o que eu fazia? Botava meu combustível. Pô, eu vou pegar 1.000 quilômetros com o carro da empresa. A empresa já liberou para mim. Para que eu vou tirar de esperto e ainda querer usar do voucher combustível para Sim. colocar, sendo que eu tô indo para resolver uma pendência minha. Exato. Então, eu utilizava o veículo com bom senso. Sim. Porque se eu não utilizasse com bom senso, eu ia perder esse benefício. Sim. Então, o que aconteceu? Eu utilizava com bom senso, outros Outro. colegas utilizavam com bom senso, mas tinha uma equipe Que não. que não. E era um carro bom, era uma Toro 4x4, uma Ranch, Sim. carro top, a diesel. E, pô, emprego top, tal, carrão. E utilizando conscientemente, usufrui muito bem desse benefício uns anos. E aí chegou uma época que o camarada pegou o carro, rodou 2.000 quilômetros com o carro, em um feriado, e botou tudo pela conta da empresa. E aí, O que aconteceu? cortou. O corporativo foi e cortou. Diminuiu a categoria do carro. De uma Toro, a gente foi para uma Saveiro. Bom, Literalmente, o resultado individual Alterou o coletivo. coletivo. Lógico. E aí a gente foi para uma Saveiro. De um carro automático, a diesel, a gente foi para uma Saveiro manual, Sim. só com ar-condicionado. Ou seja, além disso, foto de KM, controle, Tudo que não tinha dos documentado. gestores sim. esse controle. Porque a gestão tinha dado essa regalia Sim. para os gestores, porque comandava diversas usinas Uhum. e dava essa regalia. E também tinha confiança E tinha envolvida. confiança tudo mais. envolvida. Então, tipo, todo mundo falou, vamos quebrar aquele cara todo porque a gente perdeu a Toro, porque o cara não soube usar. Imagine que situação. Mas dentro disso aí, dentro disso que o Cleito falou, né? Que a gente já percebeu então que é cultura. A cultura de tirar vantagem. Isso. Infelizmente, até pregado de uma forma assim, com uma frase popular, que é o jeitinho brasileiro. Sim. Uhum. Dentro dessa realidade, o que é que vocês enxergam, né? Agora mudei um pouquinho o papel. Vou fazer uma pergunta a vocês para ver Sim. se a gente consegue tentar pensar um pouquinho mais Claro. amplo sobre isso. Como vocês enxergam hoje o mercado de sistema de combate a incêndio? Né? A experiência que vocês da GPM têm e como vocês se sentem quando você vê o jeitinho brasileiro sendo aplicado no mercado e pessoas estarem colocando vidas em risco porque estão usando equipamentos que foram feitos com metal não apropriado, Uhum. certo? Equipamentos que estão vulneráveis, que não vão aguentar a pressão, que não vão funcionar de forma adequada, ou que corre muito risco de não funcionar ou de no funcionamento acontecer um incidente com ele. Vocês poderiam citar tipos de materiais, certo? Que é comumente usado no mercado e que as pessoas acham normal, porque em detrimento de escolha de um equipamento bom, feito com metal adequado, elas vão para um equipamento que não é adequado, que não Sim. atende nem normas, Sim. mas que é econômico. Sim. E até aquela máxima que eu disse, equipamento bom não é artigo de luxo, Não, pô. é artigo de preservação à vida. Exato. Do E tempo como é que que eu tô vocês aqui, percebem? do tempo que eu tô aqui, o que mais me impressionou de jeitinho brasileiro, de esqueminha, foi ver o
o esguicho de alumínio na caixa de incêndio, só que ele pintado de dourado pra ser aprovado no AVCB. Esse me pegou. Tinha uma empresa antigamente que fazia exatamente isso. Só que era uma revenda, não era uma fábrica. Ele comprava o esguicho de alumínio, ia lá, um por um, pintava, De sprayzinho dourado. de bicicleta e tudo mais. Vendia como E vendia como latão. Vende como latão. E vamos tentar. E os riscos imediatos disso? Um esguincho de São alumínio? totais, pô. Totais. É que assim, falando um pouco mais pela parte Quantos casos vocês já comercial. observaram de os esguichos de alumínio tem um colapso? Vários. Durante o vários. momento ali do uso e da pressão. Teve um cliente meu que ele mandou um vídeo pra mim de um teste. Não era nenhum uso já direcionado, era apenas um teste. Que ele era com tanto a ponta da mangueira quanto o esguicho eram de alumínio. Tinham 4 combatentes já ali direto na mangueira e tinha 2 só fazendo suporte, ligar, desligar a bomba e tudo mais. Nessa ocasião o esguicho acabou estourando, fraturou o fêmur de uma pessoa e deslocou a bacia de outra por conta do impacto, né? A mangueira acaba chicoteando, porque você tá segurando ali, estoura, você assusta e solta, né? Como a pressão é grande, uma pessoa só não consegue segurar. Então, com todo esse caos, acabou fraturando 2 pessoas e tudo mais. Então, assim, além de pôr em risco a vida da pessoa que tá manuseando o equipamento, claro que tem toda a cadeia de acontecimentos que vão... Famílias que estão ali, as famílias dos combatentes que estão ali utilizando, que estão no local e tudo mais. Então, assim, em números eu não consigo colocar, mas desde que eu entrei são milhares e milhares de relatos sobre isso. E você vê que é totalmente desproporcional, né? É paradoxal, de novo. É uma verdade que contraria a lógica e o senso comum. Sim, Como eu vou usar um equipamento que tem um alto risco de sofrer um colapso, em detrimento de eu ter a economia da compra de um equipamento eficaz? E é engraçado, né? Porque a preservação da vida, por exemplo, o mesmo indivíduo que faz esse tipo de escolha racional, sim, porque ele está raciocinando para fazê-la, a ideia é economizar financeiramente, às vezes extravaga em outras áreas. Ou seja, compra algo extremamente supérfluo, que é para entretenimento, para diversão, caríssimo do bom, mas quando é para preservar a vida, exemplo, ele quer economizar nisso. Tem um relato bom que aconteceu que a gente viu. O pessoal do Corpo de Bombeiros de São Paulo passou pra gente. Certo. Incêndio em uma edificação, um prédio. Acho que era mais ou menos nos últimos andares ali. Eles foram ligar o sistema de hidrante do prédio, não estava funcionando, não estava pressurizado, não tinha água. Tiveram que usar o caminhão. Chegaram os caminhões, eles vão ligando, engatando uma mangueira na outra para subir o prédio. Acho que mais ou menos no 4º andar, foi o que ele passou pra gente. Eles foram pegar a mangueira numa mangueira com as uniões em latão. Na hora de engatar, não conseguiu engatar. Eles tiveram que pedir para vir outro caminhão com outras mangueiras. Isso com fogo comendo lá, e cada minuto vai contando e vai aumentando o prejuízo. Sim. Ou Exato. seja, Tem um essa... pequeno detalhe da união ali aumenta o tempo de incêndio, diminui o tempo de combate, os caras não conseguem combater. Tem essa questão também, Olha além a reação em da cadeia, né, que é causada. ineficiência do material, né? O material de alumínio, primeiro que ele não tem norma, não tem como você normatizar o material em alumínio. Sim. Falando no Brasil, claro, que a gente sabe que tem materiais excelentes que são fabricados lá nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, Reino Unido, só que é outra legislação, é uma outra parada. E Então, é um outro tipo de É alumínio. outro método de exato, produção, isso aí. porque igual, hoje o alumínio é comercializado no Brasil, alumínio fundido. E alumínio fundido, com todo respeito, é uma bosta, é lixo, não tem nenhum que presta. Alumínio bom, de boa qualidade, é processo de forja. Tratamento térmico. Exato. Então, assim, só de você trocar a forma de produzir, primeiro que consome tempo, segundo que é muito caro. Hoje você não tem nenhuma forja de latão, você não tem nenhuma forja de alumínio, claro, falando em combate a incêndio. Então já começa por aí. Mas como eles não são compatíveis, primeiro que não tem uma fiscalização para você ver medida, que acontece isso. O bombeiro vem com uma união de latão, que provavelmente era o caso, chega lá para baratear custo e também por conta de roubo, que é a grande desculpa de condomínio que a gente escuta hoje mas se eu comprar latão, daqui 2 semanas vão roubar. Fala, então, amigo, mas aí isso não afeta você colocar em risco a sua própria vida e das pessoas que estão morando ali, só por, eu vou ter que comprar de novo uma união, ou um esguicho, ou uma chave, que seja, independente do valor.
né? Então é uma falta de noção do coletivo que Mas esse faz, ponto que você afeta. tá tocando aí é um ponto, né? De furto do equipamento de combate a incêndio. Sim, Uhum. Perverso e desumano, cara. sim, Não basta ser ladrão, porque assim, cada tempo passa, até o criminoso é sem escrúpulo cada vez mais. uhum. Né? Eu lembro que quando eu era pequeno, até o criminoso tinha escrúpulo. Tinha regras e tinha princípios. Entendeu? Exato. E aí o criminoso hoje não tem nem escrúpulo. Ele consegue estar furtando algo que é de um sistema de combate a incêndio, Para sabendo que segurança. ele está prejudicando. O Ou abrigo de colocando em incêndio, risco né? outras Ele não pessoas. pode ser travado, então tá ali exposto. O abrigo de incêndio não O pode cara ser travado. vai boa levar o observação. tampão, Exato. vai levar o esguiche, vai levar a E chave. outra coisa também que é parte da cultura, né? Lembrando aqui, para a gente salientar e trabalhar nesse ponto aí, né? Que a GPM consegue trazer um equipamento de segurança que acaba tendo que sofrer dentro da realidade do mercado, Sim, principalmente do mercado brasileiro, sim, essa cultura de tentar economizar, porque vai concorrer contra um produto inferior, sim. que tem um custo menor, Uhum. que tem um custo de produção menor, que chega na ponta menor, e aí conseguir explicar que esse produto aqui é melhor e que vai trazer realmente não só segue as normas, como vai trazer uma eficácia maior e, consequentemente, mais preservação de vida, aí tem muita informação envolvida, muito desgaste psicológico, muito desgaste de Sim. comunicação. E falando não só da parte de material em si, que é um ponto também que a gente bate muito, é a parte fiscal. Sim, O tanto de irregularidade fiscal que tem no mercado, amigo, é assim, imagino. pessoas se beneficiando de certos benefícios fiscais que não são aplicados a tais itens. Sim, E assim, você até pode, se você tiver condições de ir lá se beneficiar de um benefício que seja de fato do seu produto. Isso não é errado, não tem como. Mas aí volta no jeitinho brasileiro de tudo mais, assim. Mesmo que de imediato você não seja prejudicado, uma hora a conta chega, pô. Uma hora a conta chega. e há uma necessidade de um despertar, né? Porque você estava falando aí, eu estava lembrando justamente disso. É comum para todo mundo que não se envolve diretamente com o sistema de combate a incêndio, porque comercializa ou porque faz parte de algum processo industrial, ter aquela visão assim comum de que isso é coisa de indústria. Já reparou isso? Aqui no meu condomínio, eu só preciso cumprir tabela. Exato. Isso é Então, coisa de indústria. não, gente, vou gastar dinheiro com isso não. isso Exatamente. aqui não. Ah, esse aqui serve? Ah, pega esse meu que é mais barato. É. Quem tipo, precisa de segurança é a indústria. É indústria, a gente aqui não precisa Isso. não. E se você for ver os grandes casos que chocam na indústria. Não. Não. O caso da Boate Kiss, o caso do Ninho do Urubu, que indústria que é isso aí? Sim, assim, a indústria não pode divulgar, né? Sim, tem esse Ela ponto acontece. também, mas os que vazam, não é, pô. Mas a verdade, indústria, é verdade. quando acontece... Tá mais vamos lá. bem preparada. Exato, essa é a Ela diferença. consegue conter melhor Sim, a situação, porque ela tem os equipamentos apropriados, ela segue Claro. a legislação e ela é cobrada também por isso, né? Há Sim. fiscalizações mais específicas para a indústria, né? periódicas, né? Periódicas, isso. Tanto que não há nem disposição de muitas empresas de querer participar da licitação. Sim, Dependendo Isso. da indústria, ela vai passar bastante tempo para cumprir as normas, a fim de operar dentro daquele processo, o que ele pode falar melhor do que isso, para poder, às vezes, executar. Olha, eu já vi casos de pessoas dizer assim, ó, vai executar uma tarefa lá dentro de um determinado setor da Petrobras, que é uma tarefa simples. É reformar uma porta de um armário. sim. Não importa, ele vai passar pelo processo de produção, ele vai ter que fazer uma série de cursos, de O treinamento. processo só pra conseguir burocrático é adentrar ali. muito Vai ter- maior do que o de fato o de serviço, fato, o né? serviço. Vai ter que fazer integração, vai ter que fazer o manual de conduta. Sim, Se acessar com o carro, vai ter que fazer um treinamento de PETRANS, que é um treinamento de trânsito para interagir dentro, circular internamente Sim. na área. Sim. Após isso, vai ter que ter as NRs, vai ter que ter uma APR, Uhum. certo? Vai ter que ter um procedimento executivo dizendo como é que tem que fazer aquela atividade. Sim. E após isso, ter a liberação do fiscal para ele começar a iniciar. E além disso, todos os EPIs padrões que necessita para poder executar aquela atividade. Fora isso, se não tiver, a Petrobras barra, certo? para trocar uma porta de um armário. De uma É marca. coisinha, entre aspas, mais simples, mais ali Mas por bobinha, quê? Mas tem porque todo um critério Vai entrar de um processo. indivíduo novo em um cenário de alto perigo. De alto Exato, perigo. exatamente. E ele pode ser o mecanismo para provocar um grande incidente. Exato, exatamente. Por quê? Porque, alguém percebeu?
ele não faz parte da cultura. É, pô. Entendi. Porque todo mundo que está ali dentro recebeu treinamento Sim, e vive a cultura todo dia. Se você é externo e vem para dentro do processo, você tem que primeiro aprender a cultura, exato. para depois conviver na relação Isso. interpessoal do processo. Que é o que você falou antes, Ou a né? gente O muda individual a muda cultura. o movimento, né? Mas assim, olha, observe a jogada. As grandes indústrias conseguem fazer isso. Todo indivíduo que interage de forma interpessoal dentro do processo dela tem que primeiro aprender a cultura. Sim, Isso aí. claro. Então a gente nunca vai conseguir aquela cultura na sociedade se a gente não fazer com que todo mundo entenda que cultura precisa ser predominante. Uhum. Então esse trabalho aqui, essa produção de conteúdo, tudo que a GPM faz, tudo que a UINS faz em paralelo, como uma ação realmente para poder tentar comunicar, é um meio para tentar ajudar pessoas a se despertarem da cultura. Porque se você contar para qualquer pessoa que sofreu o colapso de perder tudo que tem com um incêndio, eu te garanto que na força da marra da vida, ela aprendeu agora a ter cultura de prevenção. Com certeza. Com Da certeza. pior forma, Precisou infelizmente, mas Aconteceu aprendeu. uma catástrofe para que ela pudesse compreender isso. Exato. Sim. Uhum. Então, assim, não era para ser assim. Não, pô. Não mesmo. A Eu não vejo... conscientização, ela tem que ser global, né? É, Do eu fabricante, até o engenheiro que vai estar projetando, até o bombeiro que vai aprovar. O bombeiro vai garantir ali que o esguicho de latão é latão mesmo, né? Exato. Então ele tem que estar ali perfeitamente alinhado, educado, né? Com essas questões. É global. E o usuário final, como você falou, o consumidor lá, ele vai ter que começar a olhar o prédio dele, ver como que tá. Então é um processo coletivo, não tem como. É um processo Sim, claro que é. coletivo. Mas aí o processo Perfeito. coletivo sempre tem custo. E a Uhum. questão toda de um país com carga tributária como o Brasil é que todo mundo está buscando reduzir custo. Sim. E às vezes mexe no lugar errado. Mexe no lugar que é para existir, para te garantir a preservação da vida. Uhum. Que você só vai sentir o quanto você fez errado não tê-lo no dia que você precisar usá-lo. Com certeza. É a mesma coisa que seguro de carro. Todo mundo só se arrepende quando bate o carro. É verdade. Só vai se dar conta de que aquilo Eu é sou um importante quando gênio, precisava. Fiquei 1 ano sem seguro, 2 anos sem seguro. Eu não pago seguro de carro. Então, assim, eu economizei. Sim, se você ficou 2 anos sem acidente. Exato. Mas no dia que você sofrer acidente, você vai dizer, por que eu não tenho seguro? Exatamente. É a mesma coisa, você está no ambiente e aí você faz uma análise, aí passa assim e vê aquela quina, né? Uma prateleira com a quina viva e você olha, não, ela tá alta. Dá nada. Não vai acontecer nada. Aí, Deus livre e guarde, sua filha foi ali no local visitar, brincou, bateu a cabeça na quina, desmaiou, veio a óbito. De uma coisa que você já tinha identificado Sim. lá atrás, Sim. que você passava diariamente ali, via aquele negócio, mas falava assim, não vai acontecer. Exato. Como se você tivesse o poder, como é que é o atributo de Deus, que Onisciência. a onisciência, de que nada ia acontecer com aquela quina viva. Então é assim para tudo, principalmente para a parte de combate a incêndio, né? Sim. Então eu vejo a prevenção. Então, tipo, eu até tava falando com minha esposa que na nossa próxima casa não vai ter nada de madeira, não sei o que, de quina viva. Tudo que for de processo inseguro, de construção, a gente ia eliminar tudo, né? Porque a gente acaba trabalhando nessa área e a gente adquirindo essa cultura, Sim. a gente começa a contagiar o próximo com Sim. essa cultura. A cultura da prevenção tem que ser contagiante. Não, isso é verdade. A gente Ela- tá com um projeto lá agora, né? Aí tá para construir lá em Aracaju e o Cleito no grupo lá, né? Aham. Manda toda hora material, mas sempre material buscando essa alternativa. Uma alternativa que seja um material mais de preservação, um material que pensa na vida, que pensa na economia, que pensa em não Em ser um manutenção. material de manutenção, de pouca manutenção, que não seja um material inflável. Então tá sempre pensando nesse âmbito, né? Uhum. Não, mas é bom. É bom. É bom que mostra que não é só empresarial, né? A coisa. Não é só pros outros. Não, vocês Se veem você aqui- vive, é muito aqui, mais fácil de vê você aqui, transmitir. A gente volta do almoço, ele tá. O cara vai parar. Até no na hora lugar de descer do errado, carro, ele- exato, exatamente. Isso. Mas É, vai parar no lugar errado e não encosta pra te descer, porque como vai descer com o carro descendo com as portas no meio da pista? exatamente. É É, imprudente. nos pequenos detalhes. É os pequenos detalhes. É isso e tipo, uma hora que a gente
desliga, né? Porque, não tá vindo carro nenhum, não pode abrir a porta. É nessas horas que acontecem os Do acidentes. nada, Viu uma moto? vê uma moto que surgiu, que estava fora do seu campo de visão, num ponto cego, e você não conseguiu enxergar, só que aí você falou assim, não, é rápido, eu vou sair rápido. Mas, gente, não existe sair rápido de carro. É em instantes, é em segundos. É. Então, vai parar o carro, procura um lugar que você consiga descer em segurança, que você consiga abrir a porta, que dê tempo de você sair, que não venha um carro que possa impactar, entendeu? Claro. Basicamente isso. E o que Então, que ele a tá Wiz falando? Engenharia, ela começou em 2022, né? Principalmente na área de construção civil, né? Participando de reformas, construções, construção de ginásio em prefeitura. A gente teve contrato com a prefeitura de Valença, Cairu, onde a gente construiu um ginásio escolar lá. Tivemos contrato com a Alpfit, Smart Fit também lá na região de Salvador, na Bahia, onde a gente atendeu a construção da academia, reformas também em outras unidades. E aí partiu o princípio de atuar na área de segurança industrial, né? Acabou que eu tinha formação na parte de segurança do trabalho, engenharia de segurança, né? Minha formação é engenharia elétrica. E aí a gente uniu forças e conseguiu estruturar a empresa para participar de contratos de proteção respiratória. E aí, nessa luta, a gente tentou participar de algumas licitações, alguns orçamentos, e aí nessa luta de participar, a gente conseguiu vencer um processo de orçamento, licitação, onde a gente atua dentro do polo petroquímico hoje, num contrato extenso de 3 anos. Só com segurança. Na parte de proteção respiratória. Ah, certo. Isso. E sistemas protecionais. Então, a gente atua hoje em 2 contratos lá de proteção respiratória e sistemas protecionais, que é toda a parte, né, de recarga de ar respirável, máscara full face, a parte dos equipamentos da GPM, né, a questão dos derivantes, toda a parte de redução, a chave store. Então, tudo que vocês oferecem. E aí a gente tem uma equipe lá hoje consolidada de aproximadamente 6 pessoas, né, atuando lá. E o principal lema da gente é trabalhar com responsabilidade e comprometimento. Onde a vida não tem margem para erro, certo? Nosso principal lema. Então, a nossa principal função é proteger vidas, incentivar, implantar cultura, né? Como a gente já vem falando aqui nesse podcast sobre cultura. Sim. Mas priorizar que todo o trabalho seja feito com segurança. Tanto para os nossos colaboradores, mas para quem também está prestando serviço. Então, a gente ganhou esse espaço no mercado pelo comprometimento com o cliente nos entregáveis, né? Então, a gente faz revisão dos abrigos, verifica as roupas, toda a situação dos EPIs, dos EPCs, gera relatório, se tem algum tipo de situação de não conforme, a gente reporta, faz todo o registro. Então, a gente faz isso de forma... Então, a gente tem esse parâmetro dos entregáveis, né? Na verdade. De entregar com eficiência tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, essa questão de relatório, documentação, análise técnica, inspeção em campo, toda a parte de prevenção, basicamente isso. Eu acho que o que expressa mais, Cleito, o que você está falando aí, é você contar um pouquinho, né? Você não citou o contrato lá de Cabo de Santo Agostinho, mas como esse contrato foi vencido. O empenho que a gente tem, o comprometimento com o que faz, né? E esse comprometimento é o que revela realmente o espírito e a visão da Wins Engenharia. Porque, assim, em contraponto com outros procedimentos de outras empresas, a gente tem uma disposição mental e humana muito grande para cumprir o propósito de alcançar aquilo que o cliente espera da gente. E ele contar um pouquinho da disposição que foi ir lá, fazer levantamento de material, investir recurso humano, dinheiro, disposição de tempo, para fazer tudo que fosse necessário para somente apresentar o orçamento. Cita um pouquinho sobre isso aí. Isso. Enquanto algumas empresas não têm disposição para custear um processo de passagem de avião, Sim. ir em outro estado, ter esse custo,
a gente foi fazer um orçamento em outro estado e a gente teve todo esse custo para fazer o levantamento para poder passar um orçamento. Imagina. Então- Engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, passagem aérea, hospedagem e 2 vezes para o ambiente, fazer todo o força-tarefa, levantamento. Foi uma força-tarefa, só para fazer um levantamento que não tinha nada garantido. Olha Sim. aí. E que a gente não sabia se a gente ia vencer esse orçamento ou não, esse leilão. E então a gente falou, olha, a gente tem um propósito que é crescer. E para crescer, a gente tem que, às vezes, arriscar e ter o custo mesmo desse risco. Sim. Então, vamos lá fazer nossa parte, vamos mostrar para que a gente veio. Então, fomos lá, fizemos a vistoria, olhamos o que precisava. Não tinha nem processo de RFP, RFQ lá, pronta. O que era para fazer, a gente que determinou o que tinha para fazer Sim. na análise. E a gente foi, esse processo estava desde junho do ano passado. E aí tivemos que retornar lá de novo, pediram para a gente retornar para fazer uma segunda visita. E aí muitas empresas falaram assim, mas a gente vai abater no orçamento caso ganhe. A gente não falou nada, a gente falou, tudo bem, qual semana que vocês querem que a gente compareça aí? Sim. E a gente foi lá, marcou, fez a segunda visita, depois quiseram uma reunião com a gente, aí fizemos a reunião, e é todo aquele processo burocrático, você tem que se cadastrar aqui. Aí tivemos que pagar uma plataforma para poder fazer esse cadastro, então, sem saber se ia Dá certo mesmo dar ou não, né? certo ou não. E no final, pede todo o levantamento que foi feito. E uma pessoa que pensa de uma forma muito particular e pensando sempre nos seus interesses, ia pensar assim, não, por que eu vou dar todo o levantamento que eu fiz? Esse levantamento aqui é toda a construção que a gente pegou do seu processo, validou, sistematizou, criou. Não vou entregar isso aqui, não. Não, sem problema nenhum. Entrega tudo. Entrega todo o levantamento. Enviamos todo o levantamento É muito difícil. em forma daí, de tá? orçamento e ainda enviamos toda a planilha do que a gente fez de levantamento. E isso sem saber se Que ia ter mesmo retorno ou se não. ia né? fechar ou ia não. fechar ou não, sem nada certo, cara. Sim. Ética E- profissional. Ética profissional. Total. E a gente falou assim, existe a lógica, existe a fé. Agora eu tô agindo é pela fé. Entende? Não, mas infelizmente, Então- Cleiton, o que você está falando aí só se aplica ao nosso cenário. Sim. Porque a gente está falando justamente desse jeitinho brasileiro de sempre estar se precavendo para o golpe. Sim. Exatamente. Observe, se todo mundo agir com bom senso, a gente fez o nosso papel, fez o investimento, fez até fora da curva do mercado, Completamente mas fora da curva. entregou todo o levantamento que teve um custo para a gente. Mas a entrega desse levantamento mostra também um comprometimento moral, ético, de princípios, e de ter um coração aberto, estar comprometido com o que faz. Sim. Entendeu? Então, assim, isso, consequentemente, gerou o quê? A gente venceu. Sim. Então, a gente está com um contrato na ativa, lá em Cabo de Santo Agostinho. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Mas aí, o que eu sempre digo, as pessoas só enxergam a obra pronta. Uhum. Né? É uma Todo batalha mundo- que foi pra conseguir tá Augusto lá, né? Cury diz que todo mundo quer se deliciar com o cheiro das rosas. Claro. Mas ninguém quer furar as mãos no momento que cultiva ela, Exato. tendo que lidar com os espinhos. Sim. Então, assim, é fácil só ver a obra pronta, mas ver os bastidores de todo o processo e ver como houve muita entrega, como houve muito empenho, como houve sacrifício, como houve esforço para que isso realmente acontecesse na íntegra. Sim. Isso volta num ponto que você expôs lá atrás, que é a parada do imediatismo. Sim, Todo mundo só quer realmente ter o benefício sim, da glória, vamos dizer assim. sim, De monetária, sim. profissional, ou até mesmo de admiração de outras pessoas, mas não quer ter o trabalho que essas pessoas tiveram para estar no lugares que elas estão, porque dá muito trabalho, é muito difícil, tempo, né? muito tempo, é Tempo. muito investimento. É porque o que tem que pautar a tua vida é princípios. Sim, Eu costumo sempre dizer que os princípios, né? Isso aí eu aprendi de um amigo meu, o apóstolo Isaías, e ele fala muito sobre isso. sim, Ele diz, o princípio é o qual depende todo o resto. exato. Então, assim, o princípio é o qual depende todo o resto. O princípio não é feito para ser quebrado, é para ser cumprido. Uhum. Todo mundo que tenta quebrar o princípio é quebrado por ele.
E aí a gente observa a falta de princípio, porque quem tem princípio age com princípio. E quem não tem princípio precisa ter metanoia. Precisa mudar a mente para mudar a atitude. Uhum. Mas as pessoas são escravos de quê? Do arquétipo mental. Parece ser uma palavra difícil, mas o arquétipo é uma imagem psíquica arquivada no inconsciente coletivo. Uhum. Então essa imagem psíquica arquivada no inconsciente coletivo exemplo, ela vai te esperar um gatilho. O cara, por exemplo, fosse fazer lá todo o levantamento, mas ele já tivesse sofrido uma situação semelhante a essa em outro contrato. Que ele fez o levantamento, entregou, e pegaram o levantamento, orçaram com o outro e fecharam com o outro. Ele não ia entregar Porque nunca. o outro vai ter menos custo para poder orçar. Uhum. E aí derruba o orçamento, porque sabe já o orçamento seu. Sim. Aí como esse indivíduo produziu um arquétipo, que é uma imagem psíquica arquivada no inconsciente coletivo, da experiência que ele teve de ir lá fazer o levantamento, entregar todo o levantamento com o orçamento, Sim. e depois a empresa contratante contratar outro que não teve custo nenhum para fazer o levantamento porque pegou tudo entregue Sim. de mão beijada porque você deu, Uhum. aí esse cara se traumatizou, se fechou no seu arquétipo. Quando aparece uma nova experiência, ele não se abre mais, Não. porque ele é escravo do arquétipo mental. Entende? Uhum. O poder dos arquétipos. Sim. E o poder dos arquétipos vai além de experiências como essa, tá em tudo na tua vida, meu irmão. Às vezes você entra em um lugar e você sente aquela energia ruim, aquela angústia na tua alma, e aí você pensa assim, oxe, o que está acontecendo? Porque eu fiquei assim mal, angustiado. Aí você vai ficar meio esotérico, meio espiritualizado, dizendo, tem alguma energia nesse lugar, não sei o quê, pá. Mas às vezes só foi o arquétipo. Uhum. Porque a sua memória inconsciente corresponde a cerca de 95% da sua memória. E 5% é consciente. Então, tudo que você, diz Augusto Cury, tudo que você experimenta no processo da vida, que você explora através da sua psique, segundo Langston, a tua psique é um princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos para explorar o mundo material. Uhum. E que sentidos é esse? Tato, olfato, paladar, visão e audição. E usa os órgãos do corpo para se expressar e se comunicar com o mundo. Então, tudo que você experimenta através dessa exploração do mundo físico, através dos sentidos, está sendo arquivado de forma involuntária nesse grande disco rígido que é a tua memória. Uhum. O problema é que você só gerencia 5% disso de forma consciente. Está sendo tudo arquivado e você só gerencia um percentual disso. Isso está fora do diagrama. Está fora do diagrama. Por que isso está fora do diagrama? Porque essa percepção não se tem. Olha, observe, 95% vai interferir em toda a tua vida. Sim. Porque, digamos, vou dar um exemplo aqui bem prático. Você teve uma experiência lá com um cheiro, digamos uma fragrância, Uhum. de um perfume, que quando criança você derrubou. E sua mãe te espancou, teu pai ou vizinho ou qualquer pessoa. Misericórdia. É sério. Eu só lembro do Neston. Mas observe bem uma O coisa. Neston, meu amigo, me Então- traumatizou. Então imagine, vamos lá. Você ficou traumatizado com a experiência com determinado item. Sim. Que tem o quê? A exploração desse universo sendo feita por você através dos sentidos. Uhum. Você sentiu, você ouviu, você viu, você capturou isso. Mas capturou e foi arquivado com um trauma. Sim. Quando você é adulto, tudo relacionado àquilo te traz sensações que Ruins. despertam Negativas. gatilhos. Sim. E os gatilhos vão despertar uma janela killer. Uma área que assassina a sua lucidez. E você age involuntariamente, sem ter a capacidade de gerenciar o seu eu, e age pela sensação, pelo impulso irracional do momento do que você sente, o poder dos arquétipos. Sim. Então o arquétipo mental despertou uma zona de tensão no seu cérebro que te fez agir assassinando sua lucidez e sua capacidade de evolução, e você age quase que instintivamente pelo impulso do que você sente. Sim. Ódio, raiva, rancor, medo. E aí você congela. Sim. E não há metanoia. E não há transformação de vida. A gente precisa entender que há uma necessidade de haver metanoia. Uhum. De ser essa metamorfose ambulante. De a gente se transformar, de a gente se renovar. O apóstolo Paulo já dizia, não vos conformeis com esse mundo, Sim. mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Você vê que tem que ter conhecimento para o entendimento se renovar. Uhum. Então tem que haver metanoia. Sim. Tem que haver mudança de mente para haver mudança de atitude. E o arquétipo está relacionado a tudo na vida. Então essa cultura de ter sempre vantagem em tudo fica consolidada pelo arquétipo. Porque a experiência é sempre, alguém me deu um golpe, por isso agora eu estou muito mais cismado para não tomar outros golpes. Sim. E a gente perde a pureza. E a gente perde a humanidade. E a gente perde a dignidade.
E as relações interpessoais deixam de ser vinculadas por amor, benignidade, temperança, domínio Sim. próprio, e passa a ser só relações vazias por interesse. Uhum. E Só principalmente jogos. as oportunidades também, né? Porque por ele ter tido trauma, pode ser realmente uma oportunidade muito boa aparecer para o indivíduo, para a empresa. Sim. Claro. E ele perder essa oportunidade por conta desse trauma. Ah, Exato. não vou fazer mais isso não, porque da última vez que eu fiz, eu gastei isso, gastei aquilo e a empresa foi e fechou. Gente, é direito da empresa fechar com outro, fazer outro Claro. orçamento. Você que se propôs a ir lá, você que quis ir lá, Sim. e você tem que ter essa consciência. Eu fiz o meu melhor, certo? Fui lá, fiz o levantamento e vamos prosseguir com a negociação. Se for para ser, será. Se não for, eu vou buscar uma nova oportunidade. Não vou parar. Claro. Isso não pode me paralisar, Sim, entendeu? exatamente. E Isso não indo pode me agora para o paralisar. sistema de combate a incêndio, fazendo um paralelo, observe. Essa cultura de querer ser escravo do arquétipo na sua experiência pessoal, extremamente subjetiva, Uhum. porque o problema é esse, é o subjetivismo. Sim. O que é subjetivismo? É reduzir valores de juízos a um estado individual de consciência. O problema é que nem sempre na sua consciência tem experiência tangível suficiente para você tomar a decisão Exato. adequada. Exato. Está reduzindo tudo ao que você pensa e sente, ao que você experimenta e ao que você sabe. Uhum. Mas será que o que você sabe é suficiente para realmente trazer alguma coisa concreta e alguma coisa que possa realmente ser substancial? Porque, por exemplo, essa ideia de tentar sempre tirar vantagem e aí se habituar com isso, transferindo para o sistema de combate a incêndio, vai fazer com que pessoas usem equipamentos não adequados, porque habituou-se a usar equipamentos não adequados. Não há órgãos regulatórios para fiscalização. Não. Beleza? Então, como não há fiscalização que ninguém fez, sabe aquele negócio? Faz errado mesmo, porque ninguém fiscaliza. Ninguém não, vai ver rapaz, nada. Ninguém vai ver, não. Mete um spray dourado aqui. E já era. Mete um spray dourado aqui que vai dar certo, Não meu amigo. precisa, Vamos lá. Adultera um extintor para fingir que ele já foi revisado. Sim, Você entendeu? sim. Então, assim, toda essa cultura vai fazer com que a gente esteja vulnerável. Uhum. Porque, observe, é insano, cara. É insano. A gente gasta dinheiro com tanta coisa. E a gente gasta dinheiro para poder não envelhecer. A gente gasta dinheiro e tempo para poder a gente estar com um corpo bem, um corpo saudável. A gente paga, a galera paga nutricionista, nutrólogo, personal, academia, suplementação. Cara, é um conjunto de fatores para preservar o quê? A vida. Para envelhecer, para ter a capacidade de envelhecer com saúde. Mas como você vai envelhecer com saúde se de subitamente você for atingido por um colapso de um caos proveniente de um incêndio, e um incêndio que aconteceu por causa de erro humano, Sim. porque não tinha um sistema adequado, porque não usava um instrumento adequado, porque alguém não sabia manuseá-lo, e aí interrompeu-se a vida que tanto queria se preservar. Sim. É insano. É paradoxal de novo. Contraria a lógica. Contraria o senso comum. Sim. Né? Porque não faz sentido. Eu sou um indivíduo que luto tanto para estar vivo. paradoxal, novamente. Contra a lógica, então, tipo, a preocupação tá mais nessa segurança do corpo, da estética, de você ficar jovem o tempo todo, mas na parte que lhe cerca, Sim. nos perigos que te Inerentes ao cercam, processo. inerentes ao processo, você não se preocupa. Uhum. Que é uma quina, um telhado, você subir numa escada ruim, você botar uma cadeira em cima do sofá, em algo que tem mola, que é flexível, Sim. entende? Então, todos esses processos aí é todo paradoxal ao que você já faz. Então, a gente vai chegar forte com essa cultura, Uhum. a gente já está fazendo esse trabalho de base e a gente vai aumentar esse trabalho, porque a gente entende que pode salvar vidas através dessa conscientização. Claro. E um ponto muito legal também, não sei, você quer completar mais alguma coisa? Complete. Que assim, eu vejo muito bem a intenção de vocês de espalhar de fato essa cultura, também vinculado com um projeto recente de vocês, se eu não me engano, que é o podcast, Sim, sim. né? Então, se vocês puderem falar também um pouquinho desse projeto, porque eu acho que é muito importante, querendo ou não,
não tem muitos do meio sobre esse tipo de coisa, então quanto mais canais tiverem como propagar, ajuda Fortalece a comunidade, né? a comunidade, que é o que você estava falando Sim, mais sim. cedo. Esse é um projeto pessoal, individual da gente. Sim. É É o hobby, né? o hobby, é o nosso hobby. É a válvula de escape. A válvula de escape, como a gente costuma dizer. Não está vinculado ao INSS diretamente, mas Sim. é um projeto da gente que pertence ao INSS. Claro. Foi um projeto que nasceu no nosso coração para falar das coisas que realmente não está no planejamento, não está no cronograma, que é o fora do diagrama, né? Então, o fora do diagrama ele veio com essa representatividade de a gente falar de assuntos, de temas que você não consegue prever. Sim. E como você lidar com esses temas e você furar essa bolha. Uhum. Então, é uma proposta que a gente tem como fazer uma ação social, Sim. ajudar o próximo, porque eu não consigo ver o próximo mal e eu estar bem. Sim. Então, não tem como a gente ver quem está ao nosso redor mal e a gente conseguir dar risada e ficar feliz Aham. sem ter um contato de ajuda. Então, basicamente, isso é um escape, é um projeto de ajuda ao próximo, é um projeto de falar do fora da bolha, é um projeto de falar do fora do diagrama, é um projeto de falar do que não está no cronograma, do que não está no planejamento, do que não pode ser mensurado. Sim. Emanuel vai complementar um pouquinho, porque isso arde o coração dele. Ele chega a bater uma perna assim, ó. É nada. Ele chega... É nada. E eu gostei dessa moda de hoje, viu? Gostei dessa calça marrom, desse estilo todo, para participar do podcast. Valeu. Em relação a fora do diagrama, eu disse a Cleito que a gente vai falar de temas que tocam no nosso coração, Sim. que nos custa caro, sabe? Que tem sentido pra gente. Aham. Falar de coração, de coisas que realmente são importantes pra nós. Uhum. E a intenção é plantar sementes, cara. Sim. Eu me vejo na vida como um semeador. E um semeador que não tem nenhum comprometimento de ver a semente nascer, cara. Sim. É só sementear mesmo, ou seja, só depositar semente. E espero que aonde a gente coloca a semente sejam boas terras. Sim. E que a semente cresça, vire uma árvore e que dê frutos. Uhum. E os frutos têm o que dentro do fruto? Sementes. Então, E assim vai. É algo que vai continuar se propagar. A gente quer falar de princípios, a gente quer falar de pérolas, a gente quer abordar situações. Tem uma máxima de John Maxwell que ele diz que sucesso, e eu tomo isso para minha vida, Uhum. sucesso é você aproveitar cada oportunidade, explorando o máximo do seu potencial Sim. e plantando sementes que beneficiem os outros. Sim. Aí eu divido isso aqui em etapas, né? Explorar cada oportunidade. A gente tem que ter essa disposição mental Uhum. de aproveitar as oportunidades. E aí ele se coloca um segundo ponto aqui, explorar o seu potencial. Eu tenho que me preocupar de ter potencial. Eu tenho que crescer, eu tenho que me desenvolver como ser humano que pensa e sente. Eu tenho que entender a coxa de retalho que me tece como ser humano que pensa e sente. Uhum. Para eu ter espaço de evoluir como pessoa, a fim de eu conseguir ter potencial. Porque se eu não tiver potencial, eu vou explorar o quê? Uhum. Então tem que haver um comprometimento comigo mesmo de evoluir como pessoa, Sim. de padrões morais, dignidade, a fim de eu ter a capacidade de explorar esse potencial. E o principal, plantar sementes que beneficiem os outros. Sim. A psicologia diz que o homem se realiza no outro. Com certeza. O meu prazer, a minha realização é no outro. Então a felicidade, que é um estado de espírito, não um destino, tá quando eu tenho certeza que o que eu faço só beneficia a mim. E não tem nada a ver com mimimi, com historinha. Tem a ver com realmente coisas concretas, gestos reais que possa fazer do seu estilo de vida, da sua empresa, do que você faz, um instrumento que possa trazer verdades e princípios que vai beneficiar vidas e salvar vidas. Com certeza. Maravilhoso. E você que quer acompanhar todo esse processo e toda essa viagem de ideias, siga-nos, @fora do diagrama. Fera demais. Então, estava falando aqui sobre uma fala de um podcast que eu questionei, né? O Sérgio. Falei, Sérgio, mas como é que eu vou ajudar um cara que tá com o carro parado às 23 horas no acostamento
e ele me pedindo ajuda, como é que eu paro para ajudar? Eu vou ter que seguir viagem, porque do jeito que o mundo está hoje, como é que você vai se colocar em risco? Ele, mas você pode ajudar, e me deixou no ar, né? Eu falei, como, Sérgio, eu posso ajudar ele? Você vai parar no próximo posto de gasolina, ligar para a polícia e falar, olha, tem uma pessoa precisando de ajuda no quilômetro X e ele tá lá com o carro quebrado. Exato. Então, ele me mostrou que não era Alternativas. ignorar ou se colocar em risco para ajudar, Uhum. mas ele colocou que você pode ajudar à distância e de outras formas. Claro. Então, quem é o melhor cenário para ir lá ajudar uma pessoa de 23 horas? É a polícia. Sim. Ou é o pessoal do pedágio. É uma Sim. filantropia consciente. Então, Exato. você não deixou de ajudar, entende? E aí, aquilo ali me tocou, falou Uhum. muito comigo. E aí eu falei, realmente, a gente não precisa estar lá para ajudar. Tem meios de ajudar. Porque para você ajudar, você também não pode se colocar em risco. Sim. Sua integridade e a integridade de sua família. Então, só essa fala que eu trouxe aqui, porque Não, me mas tocou é- muito essa... Mas é excelente. Magnífico. É, Magnífico. era o que eu tava conversando com o Jonas antes da gente começar o podcast em si. Eu tava com muita expectativa em cima desse episódio, porque só pela conversa que a gente teve ontem eu sabia que ia ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Te agradeço. Então, assim, não só pelas pessoas que vocês são, mas pela mensagem que vocês passam além de mercado, além de vida profissional. Isso aí. A conversa que a gente teve durante o almoço, vindo pra cá, independente do que seja de viagem, seja de gosto pessoal, dá pra ver que vocês, de fato, vivem o que vocês falam e vivem o que vocês tentam transmitir. Não é só da boca pra fora pra ficar bonitinho pra vídeo e tudo mais, Tem ou pra, propósito, né? exato, criar afinidade na hora de fechar um tipo de negócio. É fora do diagrama. É fora do diagrama, tá Fora do vendo? diagrama. Mas e aí, vocês gostaram? Sim. Foi legal? Mas, A visita, o podcast, tudo Massa, mais, a massa. experiência que a gente Massa. causou pra vocês foram boas? Foi impactante, foi muito proveitoso essa visita. Pôde encontrar mais os laços, né? Sim. Se aproximar mais, Fortalecer. fortalecer. Com certeza. Vocês podem conhecer um pouquinho melhor a nossa Sim, estrutura, sim. o nosso pensamento. Foi um prazer conhecer Cê é vocês, tá? louco. O conhecimento adquirido foi Demais, incrível, tá foi maluco? mútuo, né? Sim, sim. Sim, Aprendeu com a gente aprendeu com vocês e o objetivo é sempre esse, é fortalecer essa conexão, essa comunidade, tanto na parte técnica, na parte, Sim, sim. A parte Masterclass, humana da coisa, A Marina, né? sim, claro. fazer amizades, por que não, né? Com Foi- certeza. eu achei. Sempre bom. Aí vai lá em Salvador comer a muqueca. Era isso que eu ia falar, o próximo episódio desse é lá em Vai Salvador. ser Salvador. E aí a gente vai botar assim, na bandeja assim, ó. A gente vai ser... Como é? Combate em fogo como queca. Isso, excelente. Não, coisa boa. Vocês têm algum recado para Não, o recado é que realmente a gente precisa conseguir atuar no mercado com consciência, precisa entender que não há maneiras de tentar diminuir o custo de uma coisa essencial, Sim. que precisa ter equipamento bom, que Uhum. precisa ter gente treinada para poder manusear o equipamento, que a gente precisa conseguir mudar a cultura, que a gente precisa ter essa cultura para poder ajudar pessoas a mudarem a cultura, que a metanoia precisa primeiro acontecer na gente, a mudança é interna na gente. E aí eu sempre pergunto, você que está me assistindo, que já foi que você entrou no cinema e se preocupou com o sistema de combate a incêndio? Entrou no shopping e se preocupou com o sistema de combate a incêndio? Está no seu prédio ou no seu condomínio e se preocupou com o sistema de combate a incêndio? Você acha que esse sistema de combate a incêndio é só para a indústria ou é para existir para proteger você também, no seu cotidiano? Então, o sistema de combate a incêndio não é coisa de indústria, é do cotidiano. Com Quando a certeza. gente aprender isso e viver isso, aí a gente vai conseguir ter menos incêndio. Ou fazer com que o sistema de combate a incêndio opere da forma que tem que operar. O sistema de combate a incêndio foi feito não para combater grandes incêndios, mas para não permitir que o incêndio fique grande. É isso aí. E você, ô, Clayton, você tem algum recado para o pessoal que está assistindo? Eu, mais uma vez, eu amo essa agenda, sabia? O recado que eu tenho para falar é que a vida não tem margem para erro. Então, eu penso que combate a incêndio é proteção de vidas. Sim. Então, essa é a mensagem que eu tenho pro pessoal. Então, como o Emanuel falou, reflitam,
a você entrar em qualquer cenário e verifique se você realmente está protegido naquele cenário. Exatamente. Importante. Bom, então quero agradecer a você aí também, Jonas, porque seu primeiro podcast, né? Pô, Exato, primeiro que episódio. aqui. Vamos bater uma palma pra ele? Vamos bater. Rapaz! Estreou chá de ouro, João. Você Parabéns, entendeu? viu, João? Falei pra João. você Obrigado, muito que ia ser obrigado. muito bom, então assim, quero agradecer você, quero agradecer o pessoal que assistiu, já segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Hora do Fogo, e o Instagram da GPM também, tanto no Instagram quanto no YouTube, GPM Brasil. Então é isso, família. Fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu, combatentes. É nóis. Um abraço.